Permaneçam com todos. Amém. Quero convidar a amada e gloriosa Igreja do Senhor a abrir o livro santo na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e o capítulo é de número 1, versículos que vão do 12 ao 17. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 1, versículos do 12 ao 17. E o texto diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todas as vezes que a gente olha para um texto com toda a atenção que ele merece, a gente encontra um texto desafiador. E hoje é mais um deles, né? E esse texto ele nos traz o seguinte pensamento: a graça que transforma histórias. Todo mundo aqui teve uma história transformada, né? Vai dizer para mim que você já nasceu santinho, só faltava as asas para voar como anjo. Todo mundo aqui teve uma história transformada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Esse título ele resume o movimento do texto. Paulo ele olha para o passado e reconhece quem ele era, contempla em Cristo o seu presente, né? Contempla em Cristo o que Cristo fez do seu presente e exalta a graça que mudou a sua história. Depois ele olha para trás também e vê, ele olha para o futuro e vê tudo quanto Deus tem preparado para ele. Deus não somente perdoa. Às vezes a gente já tem a impressão que Deus, perdoando os nossos pecados, já está de bom tamanho. Mas Deus, quando Ele perdoa os pecados, Ele apenas tira a ferrugem que corrói, mas se não restaurar, continua a imagem destruída, né? Então Deus, Ele não somente perdoa, mas Ele recria. Então a graça de Cristo, ela não é apenas um livramento, mas ela é um poder transformador. Quando Cristo nos liberta, Ele também nos transforma. E todo o texto, quando olhado com carinho e com zelo, ele sempre oferece um tema para a gente, né? E o tema desse texto é a graça superabundante de Cristo, que salva, transforma e envia. Quem era Saulo? Um perseguidor da igreja, como ele mesmo que define. Que ele não era somente perseguidor, mas ele era blasfemo e insolente, arrogante. Então, a graça de Deus, que é superabundante, a graça de Deus manifestada em Cristo, que é superabundante, não somente salvou Saulo, mas também o transformou em Paulo e o enviou a servir ao Senhor. Algumas histórias só podem ser explicadas pela graça. A minha, a sua, a de tantos outros. Quando a gente olha para o nosso passado, a nossa história ela só pode ser explicada pela graça.
Há pessoas que, olhando para trás, eles dizem ou perguntam a si mesmo: se não fosse Deus, onde eu estaria agora? Eu acho que eu nem existiria mais. Talvez vocês me conhecessem por ouvir falar: olha, eu tinha meus irmãos dizendo: olha, eu tinha um irmão que era assim, assim, assim. Mas com a graça me alcançou, aqui ainda estou. Paulo é uma dessas pessoas. Ele não tenta esconder o seu passado, como muitos fazem, né, hoje. Pelo contrário, ele expõe o seu antigo eu, quem ele era, né, para que a glória recaia não sobre ele, mas sobre Cristo. Tem gente que acha que a glória dele ter mudado é dele, porque ele se esforçou. A glória é sempre de Cristo. Talvez você já foi tão arrogante como Saulo, ou talvez nem tanto, né? E hoje é tão grato como Paulo. Hoje nós somos gratos como Paulo foi grato a Jesus Cristo. Esse texto ele é uma confissão, né, um testemunho e também uma celebração. Paulo confessa o seu pecado, testemunha a sua mudança e celebra a sua vitória. Então a gente vê que como a graça alcança o indigno, perdoa o imperdoável e transforma aquele que ninguém dava mais nada por ele. Não tem essas pessoas que alguém olha e diz: esse aí não tem mais jeito, né? Mas a graça ela perdoa, transforma o inimaginável e envia para a humildade aquele que outrora era arrogante. O que Cristo fez com Paulo, ele ainda faz hoje. Continua transformando vidas ainda hoje. 1 Timóteo é uma das chamadas epístolas ou cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, uma das primeiras, né, cartas pastorais, aquelas que foram escritas para corrigir igrejas e ou pessoas. E ela foi escrita ao jovem Timóteo, o seu cooperador que estava nesse período. Timóteo estava em Éfeso, enfrentando desafios doutrinários e também práticos. A igreja lá era jovem e o povo estava meio voado, sem saber muito o que fazer. Então, a carta nada diz a respeito da data de escrita ou local da sua redação. Porém, investigando outros livros, possivelmente ela foi escrita depois dos acontecimentos de Atos 28, por volta do ano 63 e 65 depois de Cristo. Tudo indica que Paulo, ao escrever essa carta, ele estava na Macedônia e ele enviou esta carta para Timóteo, que estava em Éfeso, como a gente pode constatar na própria carta, no capítulo 1, versículo 3. O objetivo da carta é orientar sobre liderança, ensino saudável, conduta cristã e também ordem na casa de Deus, para que não houvesse bagunça, gente trazendo orientações fora da palavra, fora dos projetos de Deus, fora do plano de Deus, fora do Evangelho, fora dos ensinamentos de Cristo. Paulo, então, escreve essa carta para ordenar que tudo na casa de Deus tivesse não somente ordem, mas também decência. Logo no início, Paulo ele precisa fundamentar a sua autoridade, ou a autoridade do Evangelho, e também contrastá-lo ou confrontar com os ensinos dos falsos mestres. Paulo coloca o Evangelho para confrontar os ensinamentos de falsos mestres que não estavam de acordo com as Escrituras. E ele faz isso não com teoria apenas, mas com testemunho vivo da graça transformadora de Cristo em sua própria vida, dando o seu testemunho de vida. Então a gente vê que os principais assuntos da carta são: o capítulo 1 trata sobre advertências contra falsos ensinamentos e também contra falsos mestres. Já no capítulo 2, Paulo faz uma oração pública e também mostra sobre os papéis da adoração. Porque tem gente que acha que adorar é sair gritando Deus, glória a Deus por aí. Então Paulo, ele não somente faz uma oração pública para todas as autoridades e todos os seres humanos, mas também ele mostra os papéis definidos da oração.
Já no capítulo 3, ele mostra os requisitos para líderes da igreja. Você quer ser um líder da igreja? Leia 1 Timóteo capítulo 3. Você vai entender o que é necessário para ser um líder na igreja. E o capítulo 4 desta carta fala sobre os perigos da apostasia e deveres do ministro do Evangelho. Já o capítulo 5 fala sobre relacionamentos com grupos, tanto dentro quanto fora da igreja. E o capítulo 6 mostra os perigos da arrogância e também instruções finais sobre vários assuntos. Notamos que a primeira carta a Timóteo já traz ensinos extensos para a igreja. Uma pena que não é explorada como deve. Esse texto de 1 Timóteo 1, do 12 ao 17, nesse texto Paulo começa reconhecendo que o seu ministério não veio da capacidade própria dele, mas da capacidade divina. Porque ele, como ele próprio afirma, ele era um perseguidor da igreja. Então capacidade alguma ele teria para conduzir a igreja. Então ele reconhece que o seu ministério, o seu serviço na obra de Deus não veio da capacidade humana, mas da capacidade divina. A graça não apenas salva, como a gente viu aqui já no texto, ela também liberta, ela fortalece e ela envia. Cristo não chamou Paulo porque Paulo era fiel aos reais propósitos divinos. Ao contrário, Paulo era perseguidor. Ele era, na realidade, um perseguidor da igreja, como podemos ver no versículo 13 do capítulo 1. Mas o chamou para que se tornasse fiel. Deus chama um infiel para fazê-lo fiel. Então, Deus chama um infiel para fazê-lo fiel. Como de fato Paulo se tornou uma pessoa fiel, como podemos ver no versículo 13. O próprio Paulo, ele expõe o seu passado em 3 camadas, e 3 camadas bem profundas. Ele diz que ele era, em primeiro lugar, blasfemo, ou seja, ele pecava contra Deus. Em segundo lugar, ele diz que ele era insolente, ou seja, ele pecava, ele era perseguidor, na realidade, em segundo lugar. Então ele pecava contra a igreja. E em terceiro lugar, ele diz que ele era insolente, era um sujeito que pecava com arrogância. Ele não pecava só por ignorância, ele pecava também com arrogância. É tanto que ele, de propósito, pede carta aos principais sacerdotes em Jerusalém para perseguir a igreja em Damasco. Então ele pecava com arrogância. Ele não era somente blasfemo, pecava contra Deus, ele não era somente perseguidor que pecava contra a igreja, mas ele era insolente que pecava com arrogância. Então Paulo, ele reconhece que tudo de bom que nos tornamos é por causa da graça divina, como podemos ver também no versículo 13. Nada de bom que temos é por nossa causa, mas por causa da graça divina. E ele menciona ainda que a graça do Senhor não veio em gotinhas, em conta-gotas, mas a graça do Senhor vem como uma enchente. Por isso que ele diz que é uma graça transbordante. Transbordou a graça do Senhor na vida dele e na vida de todo aquele que Deus quer alcançar. Então a gente vê que a graça, ela vem acompanhada também da fé e do amor, que são frutos do Evangelho que antes Paulo odiava. E como muitos aqui talvez não odiavam o Evangelho, mas rejeitavam. Agora, Paulo, ele se tornou uma pessoa beneficiada e divulgador do Evangelho. O que era perseguidor agora é beneficiado e se tornou um divulgador do Evangelho. Que todos que foram beneficiados pelo Evangelho, que se tornem também um divulgador. Se a gente chegar ao nível de Paulo, bom, se não, pelo menos na medida em que nos for possível, na medida da fé em que recebemos. Então, a gente percebe que pelas maravilhas do Evangelho, sejam também seus divulgadores. Pelas maravilhas que recebemos do Evangelho, que nós também sejamos
o seu divulgador. Como a gente pode ver aí no versículo de número 14. Paulo ele confessa que ele é um dos principais pecadores e não diz eu fui. Olha interessante, ele está dizendo no presente, eu sou um dos principais pecadores. Quando a gente compreende o amor de Cristo, a santidade de Cristo, o poder de Deus, a grandiosidade do Senhor, quanto mais a gente compreende isso, mais a gente entende que nós somos pecadores. Pecadores perdoados, claro, mas continuamos pecadores. E Paulo entende isso. Eu sou o principal dos pecadores. Um homem que, ao arrancar o seu bolso, enviava para pessoas enfermas e endemoniadas, e as enfermidades e os demônios fugiam dele. Ele disse, eu sou o principal dos pecadores. O homem que, ao descer do segundo andar de um salão, encontra um jovem morto no chão, encosta no morto e ele ressuscita, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. O homem que fundou muitas igrejas, escreveu muitas cartas, deu a sua vida pelo Evangelho, sendo eloquente, falando vários idiomas, vindo de famílias abençoadas, morreu numa prisão fria nos corredores de Roma, disse, eu sou o principal dos pecadores. E às vezes pessoas que têm 1 ano de Evangelho, têm 2 anos de Evangelho, entram numa igreja que tem a placa famosa, já não quer mais nem pisar no chão. E Paulo, com toda essa bagagem espiritual, tendo encontrado pessoalmente com Cristo glorificado, disse, eu sou o principal dos pecadores. Paulo ele confessa que ele é, o principal dos pecadores, e não que ele foi, porque ele reconhece a sua natureza sem a graça. Se a gente olha Romanos 7, 18 e 19 e 25, Paulo diz em Romanos 7, 18, o bem que eu quero, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este com facilidade eu faço. Miserável homem que sou, que seria de mim se não fosse a graça de Cristo? Quanto mais perto de Deus estamos, mais reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de conduzir a nossa própria vida sem a graça e sem a misericórdia do Senhor. O que Paulo assume aqui não é autodepreciação. Paulo não está dizendo, eu sou um coitadinho. Ao contrário, é consciência da profundidade da misericórdia que ele recebeu. Ele tem consciência do tamanho da misericórdia ou da quantidade da misericórdia que Deus derramou sobre ele. Ele não está se autodepreciando, dizendo eu sou um coitadinho, um pecador, um miserável. Paulo está simplesmente reconhecendo ou tendo consciência da profundidade da misericórdia que ele recebeu de Deus. Se sai a graça, até o crente mais santo, ele retorna às práticas dos pecados mais horríveis. E é exatamente por isso que Davi disse no Salmo 51, versículo 11, não retire de mim o teu Santo Espírito. Se Deus retirar de nós o seu Santo Espírito, voltamos ao lamaçal como o porco lavado volta à lama. Se nós não reconhecermos que somos conduzidos pela graça divina, vai embora a fé, vai embora a esperança, vai embora a perseverança, vai embora o desejo da vida eterna, vai embora a santidade. E você volta com certeza a praticar pecados horríveis e talvez maiores do que os que você praticava antes de conhecer o Senhor. Por isso o salmista disse, não retire de mim o teu Santo Espírito. Paulo agora ele entende que a sua história ela serve de modelo, e de fato serve, até hoje. Não de orgulho, mas de demonstração da paciência de Cristo com os pecadores, como a gente pode ver no versículo de número 16. O que Paulo está mostrando aqui é o quanto Cristo foi e é e será paciente com os pecadores. Se não fosse a paciência e a longanimidade de Cristo, muitos já teriam descido às profundezas da condenação. Portanto, diante da graça e também de suas realizações, Paulo ele não encerra o assunto com mais teologia. Você vê que o versículo 17
Paulo ele encerra com a adoração. É o resultado da graça. Quando a graça atinge por em cheio uma pessoa, ele não fica a vida inteira com teorias e mais teorias, mas ele encerra tudo que ele faz com adoração. E ele diz ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Quem contempla a graça não termina explicando nada, mas termina adorando. É assim que uma pessoa atingida pela graça, ele sempre termina todas as coisas. Eu me lembro de um pedreiro que a gente trabalhou bastante junto, e ele era da igreja Deus é Amor. Quando terminava o dia, ele falou: não sai ninguém, agora nós vamos agradecer a Deus. A maioria começava a lavar a ferramenta, não estava nem aí, mas ele erguia as mãos e agradecia a Deus. Antes de começar, não começa ninguém agora, vamos entregar nas mãos de Deus. Em tudo dai graças ao Senhor. E aquilo era extremamente maravilhoso. Nessa época foi um conjunto de mais de 80 casas, não teve um acidente em 80 casas. E eu atribuo isso à adoração daquele Senhor, antes, durante e depois. Eu me lembro que enquanto ele estava trabalhando, ele estava falando de Jesus para um, falando de Jesus para outro, e no meio de tudo isso, um dia, ele disse: cuidado, menino, fica falando isso não, que o sujo está aí. Aí o moleque ainda tirou onda com ele: acho que ele é sujo mesmo, porque eu nunca vi ele tomar banho. Aí ele vai e repreende o moleque, falou: não fala esse tipo de besteira no trabalho. E graças a Deus terminaram-se as 85 casas sem nenhuma ocorrência, sem nenhum acidente, sem coisa nenhuma que pudesse atrapalhar a obra. Gente, dito isso, nós podemos olhar com um pouco mais de detalhe cada versículo. E a gente vê que o versículo de número 12, ele fala sobre a graça que capacita. O homem não é capaz de coisa nenhuma no mundo espiritual se a graça não estiver nele. Então, o versículo de número 12 diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, como Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ao nos escolher, Cristo ele também nos fortalece antes de nos enviar. Não somos nós quem escolhemos a Cristo, mas Cristo quem nos escolhe. Então, antes dele, assim que ele nos escolhe, antes de enviar, ele nos fortalece. Ele nos chama mesmo antes de estarmos prontos. Ele, na realidade, quem nos prepara. O seu chamado, ele é puro ato de graça. Se Deus fosse olhar para nós, na nossa condição, antes para nos chamar pelos nossos méritos, ninguém viria. Mas ele nos chama primeiro, depois ele nos purifica, depois ele nos capacita, e só depois ele nos envia. E quando ele está nos capacitando, às vezes a gente não entende. Você não entende por que você é levado a lugares difíceis, a situações complicadas, a desprezo, a covardias, a traições. Você não entende por que você está sendo levado a tudo isso, mas é ele forjando o teu caráter para só depois te enviar. Porque ao longo do ministério, ao longo do trabalho, ao longo do serviço prestado ao reino de Deus, você vai encontrar traidores, covardes, pessoas que te detestam, pessoas que querem ver o teu mal, pessoas que querem te derrubar, pessoas que te traem, pessoas que não se importam com você, pessoas que olham para você como se você fosse um lixo, a escória da humanidade, pessoas que te desprezam. Se você não estiver preparado pelo Senhor para passar por cada uma dessas etapas, você abandona. Por isso que muita gente abandona o ministério, por isso que muita gente desvia do caminho, até permanece no ministério, mas não com a visão de quem trabalha para o reino de Deus, mas com a visão de quem quer tirar proveito do reino de Deus. Tem muita gente que está hoje no ministério não mais preocupado com almas, com vidas que perecem, com pessoas que precisam de oração, de instrução,
de uma palavra amiga, de um apoio. Tem gente que está no ministério para arrecadar aquilo que as pessoas podem oferecer, mas não mais preocupadas, porque eles já sofreram tantas covardias, desprezo, todas essas coisas. Paulo é um campeão disso. Quando ele fala em 2 Coríntios, se não me engano, no capítulo 9, ele diz que não há pessoas diferentes. Ele não é diferente de pessoas que passam por tantos problemas, naufrágios, chicotadas, traições, preocupação por dentro e por fora, e sobretudo com as igrejas do Senhor que ele acabou de fundar ao longo da sua caminhada. Então, Paulo é um grande exemplo disso. Ele vai para Icônio, Lista, apanha, é jogado fora como morto, os seus próprios patrícios o prende, o denuncia, leva para a prisão, ele sofre naufrágio, ele passa fome, ele passa nudez, ele tem que trabalhar para se sustentar, ele é tido como impostor, como falso apóstolo, mas ele continua firme, porque Deus havia forjado. Cristo, no caminho de Damasco, derrubou no cavalo e forjou completamente o seu caráter. Então o inferno inteiro podia se levantar contra ele, mas ele chegou ao fim, como a gente pode ver na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele no corredor da morte, ele disse: completei a carreira, guardei a fé. Ele estava aguardando a morte, ele ia ser decapitado. Então ele pede ali uma pena e um pergaminho e escreve aquela pérola com suas últimas palavras. Mas ele não abandonou a fé, mesmo sendo perseguido, porque o seu caráter havia sido forjado completamente. A gente percebe que Deus, ele escolhe, ele prepara, transforma, prepara, e só depois é que ele envia. Ele nos chama, Deus, ele nos chama não porque somos fiéis. Se você olhar Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10, nós éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. Então, não tinha como Deus nos chamar pelos nossos próprios méritos. Mas ele nos chama não porque somos fiéis, mas para fazer de nós pessoas fiéis. E é o que ele tem feito de cada um de nós através da sua palavra. Já no versículo 13, Paulo fala que a graça que perdoa o passado e transforma o presente. A graça, ela também perdoa o nosso passado e transforma o nosso presente. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo não mascara ou não esconde quem ele era. Assim como Paulo, ninguém está longe demais para ser alcançado, como disse Davi no Salmo 139, versículos do 7 ao 14. Davi disse: tudo isso é grande demais para que eu compreenda. Se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu escondo no mais profundo do mar, lá o Senhor também conhece. Se eu entro na escuridão, a escuridão e a luz para o Senhor é a mesma coisa. Para onde irei eu longe da tua presença? Então a gente percebe que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Quando você olhar para alguém e imaginar esse não tem mais jeito, lembra que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. Ninguém resiste um tiro de canhão da graça. Quando a graça te alcança, você não resiste. Você vê que é algo tão poderoso que ninguém jamais voltou atrás. Então a gente percebe que a misericórdia de Deus, ela atravessa histórias sombrias e transforma pessoas que estavam condenadas à morte eterna em pessoas leais ao Senhor e preparados para a vida eterna. O passado de Paulo não era nada bonito. Se a gente for olhar o passado de Paulo, não era nada bonito, como ele mesmo diz aqui, nesse texto. Como ele mesmo diz que era. Ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Blasfemo porque ele pecava contra Deus.
Ele dizia servir a Deus, mas pecava contra Deus. Perseguidor porque ele pecava contra a igreja. Ele não queria que a igreja tivesse raízes, mas as raízes da igreja é o próprio Cristo. Não há quem possa arrancar as raízes da igreja. E ele era insolente porque ele pecava com arrogância. Ele não pecava tão somente por ignorância ou tão somente por falta de conhecimento. Ele era arrogante ao pecar. É tanto que ele perseguia conscientemente aqueles que defendiam o nome de Jesus Cristo. Mas ele foi alcançado pela graça divina e por misericórdia. Ele foi liberto da ignorância e também da incredulidade, preparado para agora defender aquilo que ele condenava, que era o Evangelho. Quantos de nós não passamos por isso? E quantos de nós hoje não estamos preparados para defender a grandeza do Evangelho? Então a gente vê que Cristo, ele continua disposto a libertar os ignorantes e os incrédulos. Como a gente pode ver aqui na própria carta de Timóteo, própria carta a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 4, que diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Cristo continua disposto a libertar os incrédulos e os ignorantes. Tem gente que já não é mais incrédulo, né? Mas continua na ignorância. E tem gente que não é tão ignorante, mas continua na incredulidade. E infelizmente tem gente que ocupa os dois cargos, né? Com excelência ainda. Mas a graça pode alcançá-los e pode transformá-los. Quando a gente olha então para o versículo 14, a gente vê a graça que transborda. Não é uma graça pingada, derramada em gotas, né? Em conta-gotas. É uma graça que transborda. E ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deus, ele não dá apenas o suficiente. Quando ele atinge alguém com a graça, ele não dá apenas o suficiente. Quando ele usa de misericórdia na transformação de uma vida, ele não dá apenas o suficiente. Ele derrama graça em abundância, né? Além do necessário, superior ao necessário. Então a gente vê que a fé e o amor são também resultados desta maravilhosa graça derramada em nós por meio de Jesus Cristo. Quando nós recebemos fé, quando nós recebemos amor, é porque antes fomos atingidos pelo canhão da graça. Então, quem não foi atingido pelo canhão da graça ou por uma graça abundante, não tem condições de ter fé e nem amor. E se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não tem amor, você não consegue se aproximar de Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Deus é amor. Sem amor, você não consegue aproximar do amor. Então, quem é capaz de contemplar a graça? O Senhor, ele decidiu amar, mesmo que tudo o que merecíamos era a condenação. Ninguém é capaz de contemplar completamente a graça de Deus, de compreender completamente a graça de Deus. Pois Deus, ele decidiu nos amar, mesmo que tudo quanto merecíamos era simplesmente a condenação. Tudo que nós merecíamos antes da graça de Deus nos alcançar era a condenação. Mas ele resolveu nos amar mesmo assim. Porque Romanos 5,10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Então, tudo que merecíamos era a condenação. Mas ainda assim, ele resolveu nos amar, derramando sobre nós graça e depositando em nós fé e amor. Quando a gente olha aí para o versículo 15, de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, a gente vê a graça que salva pecadores.
Então o versículo 15 diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Evangelho, ele é simples. Paulo deixa isso aqui bem claro. Cristo, o próprio Cristo, deixa isso mais claro ainda em Lucas 10, 19, no texto que fala sobre Zaqueu. Cristo diz que veio salvar, buscar e salvar pecadores. Agora, se você é santo por conta dos seus esforços e méritos, de certa forma, você está confessando que não precisa de Cristo. Não tem aquelas pessoas que dizem: olha, eu sou honesto demais, eu pago minhas contas, eu não falo mal de ninguém, só daquele que fala mal de mim, então eu nem preciso de igreja porque eu já estou, a um passo de entrar no céu. Esse cara está dizendo que ele não precisa de Cristo. E ele acha que ele é salvo, ou liberto, ou transformado pelos seus próprios esforços, ou pelos seus méritos. E a palavra diz que nós somos, antes de Cristo, somos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Ninguém consegue vir até Cristo por conta própria, só a graça que o traz. O próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E depois ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, como é que você acha que pode salvar-se a si mesmo sem a graça do Senhor? Tem gente do tipo assim: não falo mal de ninguém, cumpro com as minhas obrigações, de vez em quando procuro ajudar alguém. Tem esse tipo de gente. Um dia eu estava conversando com um religioso que ele dizia que ele acha que ele está muito próximo de Deus porque ele faz doações mensais para pessoas que precisam. Aí eu falei: dá uma lidinha em 1 Coríntios 13. Você vai ver que você está mais longe do que se imagina. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e me atirasse numa curvalha e queimasse o meu corpo, se não tiver amor, nada serei. A grande maioria das pessoas ainda tem essa ideia de que é pelo que ele faz. Ninguém vem a Deus pelo que ele faz. Depois que Deus vem a ele, então ele demonstra bondade. Eu faço porque eu fui alcançado pela graça, mas não faço para alcançar a graça. Tem uma grande diferença. Se hoje faço o bem, se hoje derramo solução sobre problemas, se hoje eu levo isso, levo aquilo para alguém, faço porque fui alcançado pela graça. Mas não que eu tenha alcançado a graça porque tenha feito coisas para os outros. Então a gente vê que tudo isso é muito bonito e é necessário. Ajudar os outros é muito bonito, é necessário até. Mas só a graça do Senhor transforma, liberta, salva vidas da condenação eterna. Só a graça do Senhor para fazer isso. Paulo tinha dinheiro, conhecimento, falava vários idiomas, foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais influentes mestres de Jerusalém, era de família abastada, da tribo de Benjamim, tinha recursos, talvez fizesse o bem na visão religiosa, mas só foi transformado depois da graça. Sem a graça, Saulo continuava Saulo com toda a sua arrogância. Só depois da graça é que ele foi transformado. Então, não há exceção ou caso, que a graça não contemple, que a graça não possa atingir. Mesmo que seja um temível pecador, como foi Saulo, depois transformado em Paulo. Engraçado que a palavra Saulo parece que é amado do Senhor, e a palavra Paulo é pequeno. Aquele que se achava amado do Senhor era mais servo de Satanás do que qualquer coisa. Mas aquele que se tornou pequeno, de fato, se tornou amado do Senhor. A tal ponto que agora Paulo ele se vê aqui como alvo máximo da graça de Deus. Um grande exemplo de transformação para todos, em todos os tempos. Se
todo mundo olhar para a vida de Saulo e ver o que Deus fez na vida de Saulo, o transformando em Paulo, muitas pessoas se rendem, porque entendem que Saulo era um perseguidor da igreja e até consentia em assassinatos, como o apedrejamento do mártir Estevão. Então, o Saulo não era nem uma criancinha e nem ninguém que pudesse ser admirado. Mas Paulo é pessoa que serviu e serve e ainda servirá de exemplo de transformação de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E quando a gente olha aí o versículo 16, a gente vê a graça que transforma testemunhos em exemplos. Então a gente vê o versículo 16 dizendo: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Deus, ele usa histórias para encorajar outra pessoa. Se você olhar bem, Deus pode usar a tua história para transformar a vida de outras pessoas. Se a tua história for boa, se a tua história for de fato e de verdade um exemplo, como foi a de Paulo, Deus vai usar a tua história para transformar a vida, para chamar a atenção de outras pessoas e para que essas pessoas tenham as suas vidas transformadas. Por isso Deus, ele usa a nossa história para encorajar outras pessoas, como fez com o apóstolo Paulo. Nosso passado não define o nosso presente. Nosso passado de forma nenhuma define o nosso presente diante de Deus, mas glorifica a paciência do Criador na pessoa do Filho. O nosso passado, ele não define quem somos hoje, apenas glorifica a paciência de Deus. Porque se Deus olhasse para nós e nos tratássemos como nós merecíamos, estaríamos torrados, fritos. O nosso passado apenas glorifica a paciência de Deus e de Cristo. Por isso que Paulo, ele diz: Deus usou de misericórdia abundante comigo. E hoje eu sou um exemplo da paciência de Cristo para com o pecador. Veja atentamente como a história de Paulo nos serve de exemplo até hoje. Quase 2000 anos após a morte de Paulo, a sua história continua servindo de exemplo para nós. A nossa história talvez não tenha um alcance tão longo assim, porque afinal de contas não encontramos com Cristo pessoalmente, né? Mas a nossa história também pode ajudar muitas pessoas a saírem da vida de ignorância e de incredulidade. Então a gente vê que de perseguidor, Paulo passa a ser perseguido. De incrédulo a homem de fé, e de arrogante a um homem humilde e amoroso com aquelas pessoas que estavam com ele. Isso é o que a graça divina faz na vida de pessoas, além de salvar e de levar para a eternidade. Transforma. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo passou e agora tudo se faz novo. Então, quando nós somos atingidos pela graça, somos de fato transformados. Às vezes eu fico olhando pessoas que dizem ter sido alcançados pela graça de Cristo e continuam tão semelhantes aos incrédulos que não tem muita diferença um do outro. Aparentemente parece que a graça não surtiu efeito na vida de muitas pessoas. Nota que Paulo, de arrogante a homem cheio de fé, a homem humilde, a homem amoroso, de arrogante a um homem incrédulo, a um homem cheio de fé e cheio de determinação a defender o Evangelho. Transformação total. O homem que escreveu, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo,
nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tem gente que tem o mesmo comportamento de outrora. Diz que se converteu e tem o mesmo comportamento infantil do incrédulo que ele era. O seu eu do passado continua no seu presente. Nota que Paulo mudou, a sua transformação foi total. Não somente na sua vida social, mas também no seu caráter e também na sua personalidade. O homem que mandava matar por qualquer coisinha, agora dava a vida pelo Evangelho. E a gente vê que a mudança de Saulo para Paulo foi tamanha que no versículo de número 17, o último versículo aí, diz que a graça ela nos leva à adoração. A graça, quando nos atinge, ela nos leva à adoração. E Paulo termina esse texto dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nota que aqui o texto ele termina com a conhecida doxologia, né, que é palavra de glória ou uma declaração sábia de louvor a Deus. E a verdadeira compreensão da graça, ela sempre termina em louvor ao Criador. Aqui a doutrina ou o ensinamento encontra o seu ápice ou o seu ponto mais alto. E a gente vê que na devoção de Paulo, né, que é o apego amoroso e sincero e fervoroso a Deus, ele se derrama em adoração. Às vezes a gente até faz uma adoração forçada, né? Uma adoração meia boca, como diz no ditado popular. Às vezes a gente até adora, mas quando tudo vai bem, quando as coisas não estão tão bem, a gente não tem ânimo para adorar, né? Às vezes a gente esquece da grandeza de Deus e lamentamos diante das dificuldades, ao invés de adorarmos, rendermos em louvor a Deus em toda e qualquer circunstância. Como diz Paulo, como diz Davi, né, no Salmo, não sei se é 37,4 ou é 34,7, que ele diz que bendirá o Senhor em todo o tempo. Não importa o tempo, não importa o que esteja acontecendo, não importa a situação, ele sempre vai bendizer ao Senhor, ou seja, ele sempre vai falar bem do Senhor. Bendizer é falar bem do Senhor. Porque se os problemas acontecem em nossas vidas, Deus não é culpado dos problemas que acontecem. Deus ele é responsável pelas nossas vitórias, pela nossa libertação e por tudo aquilo que nos faz bem. Mas por aquilo que nos faz mal, Deus não é responsável por isso. A menos que Ele tenha deixado você seguir a dureza do seu coração e ser quebrantado por uma situação difícil. Mas ainda assim, não é Ele o responsável. Ele simplesmente deixou você seguir a dureza do teu coração. Então a gente vê que Paulo, ele termina esse texto rendendo-se em louvor ao Senhor. Se imagina Saulo, né? Cheio de arrogância, homem blasfemo, perseguidor, cheio das verdades próprias, aquele homem que parecia não ter jeito. É como a gente olhar para um objeto que está em deterioração, totalmente quase destruído. Você imagine, por exemplo, um restaurador de arte que encontra uma pintura abandonada há anos em um determinado local, num porão, por exemplo, e coberta de sujeira, rasgada, sem valor nenhum, aparentemente sem valor, né? E por causa do seu estado de deterioração, por causa do tempo. E muitas pessoas até desprezam, né, aquela obra de arte, acham
que não tem mais jeito, né? E acham irrecuperável. Mas o restaurador, ele toma aquela obra em suas mãos, ele limpa pacientemente, ele repara cada detalhe, ele devolve as cores, ele remove as manchas, ele realinha o que foi distorcido pelo tempo, pelo peso. Ao final, aquela obra que parecia perdida, revela a sua beleza original, volta ao que era antes. Assim é o que a graça faz conosco. Assim é a graça na vida de uma pessoa. Cristo nos encontrou deteriorados pelo pecado, sem brilho, sem forma, sem esperança, e Ele restaurou-nos, limpou-nos e devolveu o nosso estado original, né? Como era Adão e Eva antes do pecado. E Ele nos fez uma nova criatura, como Paulo confessa em 2 Coríntios 5,17. Paulo é um exemplo desta obra de restauração, desta obra restaurada. Também podemos ser, é o que também podemos ser para outras pessoas, né? Um exemplo de uma obra restaurada. É que a gente não para muito para isso, né? Mas se a gente lembrasse o dia da nossa conversão, tem gente que anota, né? O dia da sua conversão. Aí você pega ali aquele dia e começa e volta para trás um pouco. E você vai vendo o que você era, o que você fazia. Aí você pega o dia da sua conversão para frente e vai olhando o que você é, o que você faz. E quando você compara as duas fases da sua vida, você entende que só pela graça é que você está ali, fazendo a vontade de Deus. E Paulo é um exemplo disso, e muitas pessoas que são convertidas ao Senhor também é um exemplo disso. E deve servir de exemplo para que outras pessoas sejam resgatadas e transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Dito tudo isso, só nos resta fazer uma aplicação breve da mensagem para os nossos dias. Ninguém está longe demais da graça que não possa ser alcançado por ela. Lembra de Paulo, lembra de Saulo. Estava tão longe da graça, mas foi alcançado mesmo assim. Ainda hoje ninguém está tão longe da graça que não possa ser alcançado por ela. Veja onde Paulo esteve. Cristo entrou na sua história, o resgatou, o transformou. Onde você estiver, Cristo também pode entrar, te resgatar e te transformar. E se você já foi resgatado e transformado, seja grato e exemplo para que outros sejam resgatados e transformados. Seu passado não define o seu futuro, e sim o que acontece no seu presente. Seu passado jamais vai definir o seu futuro, mas aquilo que você faz no presente, isso sim vai definir o seu futuro. Se você hoje resolver sair da presença de Cristo, o teu futuro é lamentável. Mas se você hoje permitir que Cristo continue na tua vida e se aproximar ainda mais de Cristo, o teu futuro será glorioso. Mas o teu passado não pode influenciar no teu futuro após a tua decisão do presente. Por isso Deus ele fatiou o tempo em 3 etapas: passado, presente e futuro. A graça transforma histórias. Ninguém resiste ao amor transformador de Deus quando ele busca. Veja que nem mesmo o arrogante Saulo resistiu. Depois você dá uma lidinha em Atos 9, do 1 ao 19. Nem mesmo o arrogante Saulo resistiu à graça de Deus quando Cristo buscou. Então, Cristo ele quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Se você deixar, ele vai te usar para alcançar outras vidas. Assim como Paulo, você é chamado ou chamada, né, a ser exemplo da paciência de Cristo, que não te tratou como alguém sem conserto. Ao tempo inteiro Cristo olhava para você e o mundo dizia que você não tinha conserto, mas em nenhum momento Cristo te tratou como uma pessoa, como alguém sem conserto. Mas Ele te resgatou e agora você está pronto ou pronta para trabalhar no resgate de outras vidas. Se você foi atingido pela graça, você está pronto ou pronta para trabalhar no resgate
de outras vidas. A gratidão deve ser marca, ou deve marcar o coração do cristão. O cristão que ele é ingrato, dá a entender que ele não compreendeu a força da graça. A vida transformada, ela deve se expressar em louvor constante. Não é só quando você vem à igreja ou ao local de culto, mas a vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo, por meio da graça, ela deve se expressar em louvor constante, separando Deus e elevando-o acima de todas as coisas, ou santificando, como as pessoas costumam dizer. Santificar é separar Deus e elevar Ele acima de todas as coisas, temendo e bendizendo-o em todo tempo e em todo lugar. Assim é uma vida transformada pela graça de Deus. Dito todas essas coisas, podemos concluir que 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17, é o testemunho de um homem que foi quebrantado ou quebrado pela graça e reconstruído pela misericórdia de Cristo. Paulo, ele olha para trás e vê o pecado. Ele olha para o presente e vê a misericórdia. Ele olha para o futuro e vê a missão e também a salvação providas pelo próprio Cristo. Assim deve ser com todos nós que fomos alcançados pela graça superabundante de Cristo. Que nossa vida também se renda em adoração constante ao Rei eterno, imortal e invisível, que transformou a nossa história e nos ofereceu, além de tudo, a vida eterna. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando grandemente. Amém. Glória a Deus pela viva presença dele em nosso meio e também pela presença de vidas gloriosas aqui. Eu quero convidar a amada igreja do Senhor, aí mesmo de onde você está, em pé, sentado, de joelhos, como você achar melhor, vamos agradecer a Deus. Poderoso, amado e glorioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bendizemos e exaltamos e enaltecemos o teu grande nome, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, papai querido, pelas orações respondidas, obrigado pelas curas realizadas, pelas libertações realizadas. Pai querido, nós entregamos nas tuas mãos cada uma dessas vidas que aqui estão, seus familiares e todos aqueles pelos quais estes oraram por eles nesta tarde. Obrigado, papai querido, por vidas preciosas que aqui estão e por suas famílias. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há neste nome, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que seja repreendida toda enfermidade, toda doença, toda prisão maligna e tudo aquilo que vem do inimigo, que cai por terra, que seja quebrada todos os laços do inimigo, em nome de Jesus e para a glória do seu nome perfeito. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam com todos. Que o Senhor Deus os conduza aos vossos lares na mais perfeita segurança. Que tenham todos um excelente fim de tarde, um início de noite e uma semana cheia da graça do Senhor. Graça e paz a todos e até o nosso próximo encontro. Amém. Gente, nós temos aqui hoje a presença do nosso irmão Márcio. Gostaria de saber se ele quer dar um alô para a igreja. Você daqui mesmo? Pode. Pronto. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que fez por mim, que faz, por mim, minha família, todos os amigos. Eu tive um problema de saúde agora, tive um câncer, mas graças a Deus já estou curado. Recebi ontem a biópsia, nem vou ser o médico ainda. Aí eu agradeço aos irmãos que oraram por mim, a amada igreja, de coração, e a todos os irmãos e amigos. E estou convidando, irmãos, dia 20, agora, vai ter um culto lá em casa. Eu queria convidar a amada igreja, se possível, fazer presente, lá pertinho aqui. O missionário Binho Samandieri, irmão já foi lá também, Se puder ir lá, será um prazer para a gente, viu? Todo mundo lá. Aí a partir vai sem comer.
Não vamos de tarde, não, porque vai ter uma coisinha lá para nós. Fazer um. Muito é forte. Então tá bom, muito obrigado a todos, eu agradeço de coração mesmo, viu? Gente, graças a Deus pelo testemunho, né, do irmão Márcio, e que isso aumenta a fé, né? Isso aumenta a fé e aumenta a nossa esperança, porque a gente vê Deus respondendo às nossas orações. Claro que não foi só daqui, mas da igreja em todos os lugares, né? O importante é que Deus deu resposta. E que Deus continue te fortalecendo, te abençoando. Amém. E te dando tudo que for necessário para continuar a vida na presença dEle. Amém. Graça e paz a todos. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém. Oração amanhã aqui, Rogério? Oração a partir das 6 horas aqui, tá, gente? Amanhã.